E aí, galera? Vamos entrando aí então, vamos começar mais uma live aqui. Convida aí. E aí, Gabi, tudo bem? Chama aí a galera, compartilha aí, manda aí pro seu amigo, seu vizinho, enfim. Chama a galera pra assistir. Gu Matos, beleza, mano? Entra aí, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Show. E aí, mano, beleza? Gui Matos, tamo aí, tamo junto, cara. Convidar uma galera aqui. Tá quase dando horário já, pessoal. Eu vou conversar hoje, então, com o Jameson. Jameson, ele é um dos meus mentores profissionais. E a gente vai falar sobre algumas dicas aqui de como a gente pode enfrentar a crise, sobreviver e prosperar na crise. E ele é especialista em produtividade, ele é fundador da Velg Assessoria, ele é professor de pós-graduação na FGV em Curitiba, ele é fundador e administrador do Guestco Coworking House, e ele também é... Pessoal, deu uma travadinha aqui, só me fala aí se tá tudo certo, por favor, se vocês estão me ouvindo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu deixar o contato aberto, senão... Deixa aberto. Voltou, beleza. Cara, tá me ouvindo bem aí, Gui? César? Oficial Clay, tamo junto.
E aí, Jameson, tudo bem? Fala, Johnny Bravo. Você tá bonzinho, meu Tudo amigo? bem. Tá me ouvindo bem? Oi, você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acho que a conexão tá legal agora, né, pessoal? Você pode comentar aí, quem tá online já, como que tá a conexão, se vocês estão ouvindo e nos vendo bem aí, tanto eu como o Jameson, a gente já vai começar aqui a nossa live. Sejam bem-vindos. Vamos ver se a gente tem um feedback de alguém aqui que tá com a gente. Se você puder também compartilhar essa live, pessoal, mandar aí para os seus contatos. Chama aí a galera, vai ser muito bom, muito conteúdo hoje, um conteúdo muito rico que a gente vai compartilhar aqui. Valeu, Matheus, queria dizer que é uma honra ter o Jameson aqui hoje na nossa live. O Jameson, ele é um dos meus mentores profissionais, eu sempre falei isso, né? E ter ele hoje aqui compartilhando conhecimento, gerando valor, né, para a galera aí, é muito bom. Então, Jameson, seja bem-vindo, cara. É, é um prazer ter você aqui. Antes de você se apresentar, deixa eu só dizer aqui que eu sou muito grato também às outras duas lives que a gente fez. A gente teve um alcance bem legal das pessoas, porque a live ela fica salva, né? Então, às vezes você não tem tempo de assistir agora, às vezes você está trabalhando, fazendo uma outra coisa, e a gente viu que teve um alcance muito bom depois e um feedback legal das pessoas também. Então, agradecer o Glauco e o Everton que participaram comigo das outras lives. Bom, o Jameson, ele é especialista em produtividade. Olha esse currículo, galera. Fundador da Velg Assessoria, professor de pós-graduação na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ele é fundador e administrador da Guestco Coworking House. E ele também é palestrante. Então, é uma honra ter você aqui, Jameson. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, né? Um resumo aí da sua área de atuação, um pouquinho de você, seria muito legal. Bom, Johnny, agradeço aí o teu insight, cara. Agradeço o convite. Para mim é uma grande honra estar por aqui, cara. Um moleque que realmente eu vi crescer, né, aqui no Brasil e hoje ganhou o mundo aí, se transformou num ícone, numa pessoa que pô, realmente está fazendo a diferença. Bom, eu sou o Jameson Moreira, resido aqui em Curitiba. Estou no mercado aí de trabalho já tem 25 anos. Estou bem conservado, acredito eu, né? Mas são 25 anos de labuta aí, né? E nessa labuta eu passei por algumas empresas de grande, de médio e de pequeno porte. No meu caminho de formação, né? Eu sou formado em sistemas de informação. Me especializei em engenharia de produção e gerenciamento de projetos. Com essa bagagem, além, logicamente, de cursos extracurriculares, né? De menor impacto e menor tempo. Dentro desses 25 anos, eu acabei trabalhando na área de sistemas, na área de TI, e quando eu fui para a área de processos foi onde eu realmente descobri um dos propósitos que eu tinha na minha vida, que é transformar o mundo, é melhorar o mundo através da produtividade. Eu acredito fielmente que quando as empresas e as pessoas são mais produtivas, elas contribuem mais com o mundo ao seu redor, e essa engrenagem acaba impactando o mundo todo. Hoje eu atuo então na área de processos, reestruturação de processos de negócio, indicadores de performance e desenvolvimento de projetos. Bom, sou professor de pós-graduação, como o Jonathan falou, né? Recebi o convite aí da Fundação Getúlio Vargas, pela sucursal aqui de Curitiba, pelo Grupo ISAI. Também sou professor de MBA e Educação Corporativa por outras instituições, como por exemplo a FAI Business School, aqui na região de Curitiba e Santa Catarina, entre outras instituições pelo Brasil afora. Bom, de maneira geral, esse sou eu. Essa foi a minha revoada até aqui, né? E agora deixo na mão do Jonathan para guiar essa conversa, para a gente trocar essas figurinhas aí. Manda bala, Jonathan. Então, vocês estão vendo aí, galera, que a gente tem uma pessoa de peso aqui na nossa live. Eu queria te convidar, e você que está entrando aí, deixa sua pergunta. No final, a gente vai ter um momentinho para responder as perguntas aí, as dúvidas que você tiver. Bom, o tema aqui que a gente vai tratar hoje, como as outras lives também. E aí, Pedrão, William, Rafael, galera, Aline, sejam bem-vindos. Mai. Como esse momento aí de crise, coronavírus, né, e toda essa depressão que tem surgido no mundo, desemprego, enfim, que tem assolado aí a humanidade, a gente vai tratar esse assunto. O tema aqui é como sobreviver e prosperar na crise. Então, a gente vai tirar alguns insights aqui com o Jameson, a gente vai tratar alguns assuntos, eu acredito que vai gerar muito valor para você.
E eu queria começar aqui então, Jameson, te perguntando como que você vê, né, o cenário econômico atual com essa crise do coronavírus e quais, principalmente, né, quais os impactos que estão previstos aí na economia, para as empresas, para a geração de empregos no Brasil. Como que você está vendo esse cenário aí? Bom, Johnny, o impacto ele é inevitável. O que eu observo é que ainda a gente não tem condição, e eu digo de âmbito mundial, de prever o tamanho do rombo que vai dar. Eu vejo que é quase que impossível fazer um cálculo exato do tamanho do impacto negativo que possa vir a trazer para a economia mundial. O impacto de curto prazo já aconteceu, o aumento de preço de alguns itens de necessidade básica já começou a se assolar pelo mundo, mas eu prefiro olhar pelo lado do impacto positivo, ou seja, eu prefiro olhar a questão do o que a gente vai tirar disso. A tua história, Jonathan, é uma história que me deixa muito feliz, muito satisfeito de ver aonde você já chegou até esse momento, e eu observo que tem ainda muitos degraus pela frente para você galgar. Porque eu vejo em você um pouco de mim, um pouco do que foi a minha história. Da onde a gente veio, do mundo que a gente vivia, às vezes um mundo até encapsulado, um mundo isolado, onde a gente só conhecia até uma determinada barreira ou até um determinado muro. E nós, profissionais, intraempreendedores, mesmo trabalhando dentro de uma empresa, nós sempre quisemos fazer a diferença. E fazer a diferença tem tudo a ver com esse momento atual que nós estamos passando agora. Eu vejo muitas pessoas que literalmente se enclausuraram em casa e se enclausuraram do mundo. Elas não estão tendo acesso ao mundo externo, nem virtualmente, nem fisicamente. Isso é um problema. As pessoas falam em não escutar os meios de comunicação porque eles agridem, porque eles são tendenciosos. Mas, minimamente, é importante escolher meios de comunicação que possam contribuir com o desenvolvimento. Eu vejo muitas pessoas, assim como você, Jonathan, na época que estava aprendendo inglês. Putz, você se esforçando durante o dia, durante o teu intervalo ali na hora do almoço, à noite, Você lembra disso? quebrando a cabeça. Porra, cara, são histórias que me marcam. Sim. E eu vejo tantas pessoas que se colocam na posição de vítima. Eu não tenho tempo de aprender inglês. Mas está numa balada, fora do coronavírus, logicamente, né? Mas está numa viagem a passeio, mas está olhando para o hoje e não para o futuro. Quando a gente deixa de lado um pouquinho da diversão para olhar para o futuro, nós estamos fazendo a diferença. Quer momento melhor do que esse que nós estamos passando agora para você, por exemplo, estudar um inglês online, pegar alguns vídeos que seja no YouTube, plataforma gratuita, para você estudar o inglês online e começar a se preparar para o pós-crise? Tem muitas pessoas que estão se apegando a isso, dizendo, não, é férias. Não, não é momento de olhar para isso. É momento sim de olhar para isso. Porque é nesse momento que a gente vai conseguir construir os próximos 5 anos da nossa vida. Você, Jonathan, tinha o grande sonho de ir para a Europa. Você sempre falou sobre isso, de morar fora do país. Como é que se constrói um sonho desse de 10 anos? Dando o primeiro passo. Você não vence maratona no 42º quilômetro. Você vence maratona no primeiro metro. É onde você galga o primeiro passo. Então, eu observo que o impacto econômico ele vai depender muito da atitude das pessoas. Eu vou falar um pouquinho do Brasil, Jonathan, que você conhece muito, apesar de já estar afastado daqui a 2 anos e meio. Aqui no Brasil, a nossa cultura é uma cultura acomodada, de esperar as coisas. Então, eu vejo boa parte da população esperando que a crise passe, esperando que o vírus vá embora. Galera, esperar não é suficiente. A questão é arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, hands-on e ir para frente. É assim que se sai de uma crise. Eu vejo que o impacto realmente vai ser negativo. Alguns economistas estimam que o desemprego vai passar dos 12, 13 milhões que se tinha atualmente para 30 milhões de pessoas desempregadas. Meu Deus. É triste, realmente. Mas eu vejo aí uma ótima oportunidade dos caras se tornarem empreendedores. Eu, modéstia à parte, com 16 anos de idade, tinha uma barraquinha de cachorro-quente com a minha avó. Então nós dois fomos lá, juntamos um pouquinho de dinheiro, compramos um carrinho reutilizado e colocamos uma barraquinha de cachorro-quente para produzir. Porque eu não tinha renda e ela não tinha renda. E foi assim que a gente conseguiu fazer a rodinha girar, fazer a nossa economia girar. Eu vejo 30 milhões de desempregados realmente um grande problema social para o Brasil. Mas eu vejo também uma questão cultural, onde vai ter uma grande oportunidade, e todos devem conhecer a questão da vaca leiteira, né? Quando você empurra a vaca leiteira, a única vaca leiteira da família no brejo,
você dá a oportunidade daquela família olhar para as outras oportunidades na sua fazenda. É o que eu vejo agora. 30 milhões de desempregados vai dar muita oportunidade para muita gente olhar para suas habilidades, olhar para aquilo que pode ser feito de diferente na sua vida. E não ficar esperando a ajuda do governo, a ajuda de um familiar e fazer por si próprio. Eu prefiro enxergar nesse formato, Jonathan. Às vezes a crise vem, justamente essa história da vaca é interessante, né? Porque a família, ela estava dependente, ela estava, tipo, vivendo aquela vida acomodada. Zona de conforto. Exatamente, zona de conforto. Aí o cara foi lá e mandou a vaca pro brejo, literalmente, e aí isso tirou aquela família da zona de conforto e eles começaram a prosperar com isso. Então, às vezes, você cai para levantar. Na época que nós te contratamos, Jonathan, na Smart One, você estava empregado numa rede de lojas, numa empresa boa até. Você falava que não era uma empresa ruim, que tinha benefícios, que tinha uma boa condição. Você se tirou da tua zona de conforto. Você falou, não, vou assumir esse desafio, vou assumir esse compromisso. Por quê? Você se colocou em risco. Eu vejo que talvez aí esteja a oportunidade de nosso país como um todo evoluir. As pessoas se colocarem em riscos calculados. Não é se jogar de paraquedas sem o paraquedas nas costas. Não tem a ver com isso. Mas minimamente elas começaram a olhar para outras oportunidades além do que esperar apenas um benefício no final do mês. Eu acho que tem muito mais oportunidades além disso. Falando um pouco das empresas também, Jameson, a gente vê, acho que um cenário bem parecido, né? Porque hoje, se você pegar, eu acho que 70% do PIB brasileiro ele é composto de pequenas e médias empresas e os autônomos. E tem um estudo que diz que, na média, o empregador brasileiro, a pequena e média empresa e o autônomo, ele tem, na média, 25 dias de caixa apenas. Então, 25 e 27. Como sobreviver, né, a uma crise dessa com 25 dias de caixa? Então, realmente, as pessoas vão ter que sair muito da zona de conforto para sobreviver e prosperar nessa crise, né? Pois é, Jonathan, não tem muita opção. O empreendedor, e eu vejo muita gente criticando o empresário, né? Falando, poxa, vocês estão colocando a população em risco, querendo voltar a trabalhar. Nós não queremos colocar a população em risco, de maneira nenhuma. Nós queremos realmente que o prejuízo completo do ecossistema seja menor. Nós queremos achatar a curva do prejuízo. E não só achatar a curva realmente da doença em si, né? Da contaminação. A gente se preocupa, eu tenho familiares, o meu irmão ele está internado num hospital já tem 2 meses, devido a um problema de saúde que ele teve no começo do ano. E nisso, a gente observou a realidade do hospital público, que não é das piores, pelo menos não aqui em Curitiba, mas também não é das melhores, está longe de ser das melhores, tem muita coisa a ser melhorada. Mas eu observo que quando a gente coloca no balanço a questão da saúde pública como um todo, e a questão da segunda onda que está vindo por aí, que é a questão econômica, a gente tem que ter um meio termo. E o meio termo, pelo menos na minha visão e do grupo que eu convivo, com as pessoas que eu converso, o meio termo ele prevê realmente que o grupo de risco, por exemplo, a minha filha ela tem 6 anos de idade, ela é de grupo de risco, que aqui em Curitiba grande parte das crianças tem bronquite. Então ela já tem um problema com você, exato. Então, ou seja, pessoas que têm bronquite já são do grupo de risco. Ou seja, eu olho para ela e eu vejo que dentro da minha casa tem um grupo de risco. Além, logicamente, da minha mãe, da minha avó, que tem 70 e poucos anos, da minha sogra, que tem 60 e poucos anos. São pessoas que estão isoladas e a gente faz questão de mantê-las isoladas. Agora, quando a gente fala de 25 a 27 dias de capital de giro para sobreviver das pequenas e médias empresas, meu amigo, eu me coloco nisso. Eu também sou pequena e média empresa. Eu também faço emprego, gero emprego. E as pessoas que estão trabalhando comigo, elas enxergam da mesma forma. Aqui a gente já criou meio que um plano de contingência para minimamente tentar minimizar o impacto. Como, por exemplo, buscar opções em bancos públicos, né? Dinheiro mais barato, dinheiro mais em conta. Mas é dinheiro emprestado. Tem que tomar cuidado. É empréstimo. Você assumir uma conta para você pagar nos próximos meses, mesmo que com uma carência, você tem que ter um plano de contingência. Um plano de contingência para você olhar para aquele dinheiro, saber como investir ele corretamente nesse momento, além da folha de pagamento, as outras obrigações que se tem, mas olhar lá para frente em como você vai ganhar dinheiro para pagar essa conta. Isso é primordial. Então não é só assumir, aceitar o dinheiro barato, é saber o como pagar essa conta posteriormente. Corte de despesas supérfluas. É força-tarefa, meu amigo. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
Você olhar para as despesas que não fazem sentido ou que eram apenas luxo, como por exemplo, eu ontem cancelei o meu sem parar, cancelei minha passagem livre do pedágio. Se eu tiver que viajar, eu vou ter que perder um tempinho ali. Poxa, James, mas eram só R$ 27 por mês. R$ 27 aqui, mais R$ 100 ali, mais 80 ali. Eu, nas minhas contas, já diminuí entre 2 semanas R$ 1.000 de conta fixa, cortando os pequenos luxos. Mas, Jameson, você defende a produtividade. O sem parar não é um status de produtividade? Você passar por um pedágio, literalmente sem parar? Sim. Pois é. Então, você vê, eu que sou um profissional de produtividade, estou falando, tome cuidado. Inclusive, corte um pouco da produtividade momentânea para você conseguir sobreviver no médio e no longo prazo. É uma opção. É uma opção coerente. É uma estratégia de guerra nesse momento. Engraçado. Entre outras situações que a gente pode ter, né, Johnny? Trazendo esse raciocínio, esse mindset Brasil, trazendo aqui para cá, a realidade que eu estou vivendo, tá todo mundo trabalhando de home office, fazendo trabalho de casa. E também está rolando cortes no mercado, mesmo na área de tecnologia da informação. E se a crise está pegando dessa forma aqui, imagine num país emergente como o Brasil. Então, mais do que nunca, as pessoas elas precisam se preparar. E o engraçado, Jameson, também, pegando esse raciocínio, você pode comentar sobre isso depois se você quiser, é que como é interessante ver como nós, brasileiros, a gente está acostumado a levar esse tipo de pancada já. A gente está acostumado a perder emprego, a gente está acostumado com a crise, a gente está acostumado a cair e ter que levantar. A gente já tem essa resiliência, né? Esse drive de resiliência já instalado na gente, vamos dizer assim. Agora, um britânico perder o emprego da forma que está acontecendo no país aqui, é de uma forma assim que a pessoa fica sem chão, ela não sabe o que fazer. Isso que o governo tá bancando para quem ficar desempregado, está bancando em torno de 80% do salário. 80%? 80% o governo vai pagar por 3 meses se você perdeu seu emprego. Do salário mínimo, né? Mas é interessante ver como eles não têm essa capacidade de cair e levantar, né? Que nós, a maioria, né, dos brasileiros, nós temos isso. Pelo menos eu vejo que você tem isso, eu vejo que eu tenho isso e muitas pessoas que eu conheço têm isso também. Então, é muito interessante esse lado também. Concordo com você, Jonathan. Eu vejo que muitas pessoas do nosso convívio têm essa condição. Só que nosso convívio, Jonathan, é uma parcela da população que está emergente, né? Que dos anos 90 para os anos 2000 conseguiu alcançar possibilidades que anteriormente não se tinha, principalmente na geração anterior. Então eu observo que ainda assim uma grande parcela da população não está nessa condição, não visualiza dessa forma, não visualiza como tão simples a perda de um emprego. Mas, logicamente, visualiza as oportunidades. E tanto para o empresário quanto para o profissional liberal ou colaborador de uma empresa, vão ter oportunidades no pós-crise. Vão ter. Eu vejo que já existia um movimento, pelo menos de 5 anos para cá, de grandes empresas estar optando por 1 ou 2 dias da semana já colocar os seus profissionais em casa, já fazer o home office, já trabalhar com o home office. E isso já vem, inclusive eu participei da montagem da estratégia de uma grande empresa aqui em Curitiba, onde ela queria flexibilizar em torno de 1.000 funcionários, onde apenas 500 funcionários, ou seja, 50% do seu efetivo, estivessem em loco todos os dias. Ou seja, dos 1.000 funcionários registrados, apenas 500 estariam em loco todos os dias. Isso ganha diretamente em infraestrutura. Você não precisa ter infraestrutura, pagar pela infraestrutura para 1.000 funcionários todos os dias. Você só paga para 500 funcionários, que é o ápice de quantos funcionários você vai ter. E o restante deles trabalhando remotamente. Muitas pessoas falam da produtividade, né? Putz, home office não serve para mim porque eu não sou produtivo em casa. E eu tenho conversado com esses camaradas, meu amigo, e eles têm dito, sou muito mais produtivo. Eu tenho trabalhado, inclusive, mais do que eu já trabalhava no meu escritório. Por quê? Eu não levanto para ir pegar água ou cafezinho longe da minha mesa. Eu trago o café para minha mesa e fico tomando ali. Eu não levanto para ir fazer conversa paralela. Sabe aquela fofoquinha? Isso mesmo, tá aqui, né? Sabe aquela conversa paralela? Aquela fofoquinha de bastidor? Sim. Eu acabo não tendo. Eu não sou interrompido. Sabe aquele cara do lado que fica jogando aviãozinho, jogando papelzinho, fazendo bolinha? Enchendo o saco? Não tem aquele cara do lado. Ou seja, o cara que trabalhava das 8h40 que ele deveria trabalhar,
ele trabalhava em média 6 horas, né? Vamos combinar que a gente não trabalha às 8 horas e 40. Não. A gente trabalha 6, 5 horas e meia, sendo produtivo. Ele está trabalhando 6 horas e meia a 7 horas. Ou seja, aumentou a produtividade, incrementou a produtividade dele. Então eu observo que os próprios funcionários, aqueles que não tinham essa visão de que poderiam ser produtivos lá na empresa, desculpa, lá na sua casa, no home office, eles começam a observar uma nova oportunidade. Da mesma forma, o empresário. O empresário, eu conheço muitos, diria dinossauros, né? Que olham para o funcionário e falam, se aqui debaixo dos meus olhos ele já não trabalha tão bem, imagine longe dos meus olhos. E hoje está quebrando esse mindset. Tá. Eles estão olhando para isso como, putz, o cara está produzindo. Olha só, o cara está correndo atrás. Claro que muito disso tem a ver com segurar o emprego, né, Jonathan? Tem muitas pessoas que estão olhando para isso como ou eu produzo agora e mostro eficiência, ou eu vou acabar perdendo esse emprego que pode garantir o pão da minha casa nos próximos meses. Mas para o empresário, isso hoje, no Brasil, né, tipo, é uma quebra de paradigmas, porque o cara, ele está sendo forçado a fazer o home office, né? E eu acho que após essa crise, a tendência, com certeza, vai ser esse cenário se mudar no Brasil. Porque, claro, existe uma redução de custo e existe um aumento de performance. É fato isso. Eu sou prova disso. Eu trabalho muito de casa também. E aqui na Europa, essa questão do home office tipo, é muito tranquila. Muitas pessoas trabalham de casa. Aqui em Londres mesmo, a gente tem muito problema com trânsito e enfim... Então, você dá mais qualidade de vida para o seu profissional. Você fala, ó, vem só uma vez para o escritório, você dá qualidade de vida, ele vai ter mais tempo para fazer uma academia de manhã, para passear com o filho à tarde, para ir no mercado, para trocar uma lâmpada para a esposa, e ele vai produzir mais. E eu falo isso, quando eu trabalho aqui no escritório, às vezes a minha esposa bate na porta e fala assim, ei, e aí? Porque, tipo, a hora passa e você nem vê, e você produz muito mais, né? Então, Sem contar, né, Dianta, que cada um tem um perfil e uma fisiologia. Eu não tenho vergonha de falar. Eu produzo muito. Eu sou muito eficiente. Das 10 da noite às 2 da manhã, cara. Você não tem noção, cara, dos insights que eu tenho, dos conteúdos que eu gero nesse período. Agora, não me chame para reunião às 6, 6 e meia da manhã. Minha produtividade vai lá embaixo porque a minha fisiologia não me permite. A partir do momento que uma empresa ela dá essa possibilidade de respeitar a fisiologia de cada um, você está dizendo para o cara, viu? Não me importa o horário que você vai fazer, mas me entregue o projeto, com a qualidade esperada, no prazo esperado. Eu estava conversando há um ano atrás, mais ou menos, com o dono de uma grande empresa de desenvolvimento de software. E ele estava falando que uma das bases de desenvolvimento dele fica em Florianópolis. Ou seja, ele tem uma base em Florianópolis, onde a equipe de desenvolvimento e um gerente de projetos fica lá alocado. E ele fala, eles vão ao escritório físico uma vez a cada 15 dias. Para fazer reunião de projeto. Os outros dias é uma casa que está alugada para eles, porque nenhum deles é de Florianópolis, né? Eles moram na empresa. Nessa casa é como se fosse um coworking. Existe um fluxo de pessoas, alguns trabalhando das 5 da manhã às 10 da manhã, outros trabalhando na hora do almoço, e a maior parte deles trabalhando das 4 da tarde em diante, até 2, 3 horas da manhã. A maior parte deles é surfista, pega a onda de manhã, acorda 9, 10 horas, vai para o mar. Ou seja, aquilo que você falou em qualidade de vida. Para ele é bom aquilo. É bom aquela água salgada, é bom aquele surf, é bom aquela parafina na mão e no cabelo. Depois disso, 2, 3 horas da tarde, escritório, coloca seu fone de ouvido e produtividade. Destrói na linha de código. Produtividade. Quando ele implementou esse escritório em Florianópolis e deslocou essas pessoas para lá, a produtividade aumentou em 25%, cara. É muita coisa. É muita coisa. James, considerando que o Brasil... Johnny, só um minutinho. Não, fala aí. Considerando que no Brasil, cara, o Brasil está em 71º lugar em produtividade numa pesquisa que é feita globalmente com 180 países. 71º, cara, nós já fomos 40º lugar. Agora a gente está em 71º. Por que isso? Está simples de explicar. A gente vai para o escritório matar tempo. A gente vai esperar o reloginho das 6 horas para a gente poder ir embora. Então a gente fica só esperando. Esperando o relógio da meio-dia, esperando o relógio das 6 horas. Nós poderíamos ser muito mais produtivos. E não para o nosso patrão. Todo mundo fala, porque você é capitalista. Não, para a gente mesmo. Essa produtividade a gente leva para casa. A procrastinação, sabe? Exato. Eu poderia estar fazendo hoje, mas eu vou deixar para a semana que vem. Amanhã eu faço. Vou deixar para mais tarde. Então, Johnny, isso aí é uma verdade para o mundo, né?
Cara, e pegando esse gancho aí do home office, isso é uma prática extremamente comum aqui na Europa, Estados Unidos também, na área de TI, enfim, no Brasil vai se tornar comum, está se tornando cada vez mais comum. Mas uma Cada vez outra mais. prática que também é muito comum são os chamados coworkings. Você já citou aí coworking, né? Que também seria uma estratégia aí para a crise, para que as empresas possam utilizar isso de uma maneira para sobreviver na crise, usando uma solução inteligente de redução de custo, de eficiência, de produtividade. E você, inclusive, você é um pioneiro, né, de coworking aí em Curitiba. Então, você hoje tem um coworking em Curitiba, a Westco. Você pode, por favor, explicar aqui para a galera, para minha audiência aqui, o que é o coworking? Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe nem do conceito do coworking, o que é isso. Você poderia, por favor, dar um panorama para a gente aí sobre a cultura do coworking também e se realmente os brasileiros podem se encaixar nesse perfil? Como que você vê esse mercado? Bom, eu sou suspeito de falar, né? Como você mesmo falou, eu estou, inclusive, no meu coworking hoje, né? Ele já encontra-se fechado há 3 semanas. Nós também respeitamos as medidas de segurança. Como é uma área de circulação de pessoas, a gente acabou trancafiando a porta para evitar aí uma contaminação aqui dentro. E eu utilizo ele para o meu trabalho diário, né? Então, aqui o que vocês estão vendo aqui atrás é uma parte da nossa decoração, né? A gente tem uma pegada do equilíbrio business com a questão energética, né? A energia das pessoas. E nessa condição de coworking, o contexto já diz, né? Coworking é compartilhamento de trabalho. Então aqui nós temos mesas compartilhadas, ou seja, mesas que você pode chegar de forma produtiva e desburocratizada e utilizar ela. Se você tem um escritório, quem já teve que passar pela situação de alugar um imóvel para fazer uma empresa, é uma burocracia tremenda, com a imobiliária, com o fiador, com o calção que você tem que dar, com uma série de protocolos que tem que ser seguidos para você conseguir ter acesso ao imóvel. Uma vez que você tem acesso a esse imóvel, você vai ter que ir atrás de mobiliário, vai ter que fazer decoração, vai ter que comprar uma garrafa térmica, uma cafeteira, um galão de água, uma série de detalhezinhos que vão acabar tornando o seu dia improdutivo, na nossa visão geral, né? A partir do momento que você conseguiu mobiliar esse escritório, instalar a internet, instalar água, instalar luz e conseguiu habitar ele. Você vai chegar numa segunda-feira e vai dar uma olhada para ver se tem café, para ver se tem açúcar, para ver se não está faltando os insumos básicos. Se não tiver, você vai ter que descer desse escritório, ir no mercado, buscar e vai começar a trabalhar lá pelas 10 a 11 da manhã. E aí já é hora do almoço, né? Vamos combinar. Então 10, 11 da manhã você dá uma olhada nos e-mails e vai almoçar e vai começar a trabalhar só na parte da tarde. O cowork, ele corta tudo isso. Você chega com o seu computador, desde que você tenha essa possibilidade de trazer o seu notebook. Você pega uma mesa de trabalho, que é o que eu estou aqui agora. Você liga seu computador, você passa pela recepção e fala, viu, vou usar. E as horas começam a correr, como se fosse um táxi, um Uber, né? As horas começam a correr. Você liga seu computador, se conecta na internet e começa a utilizar. Ponto. Não tem burocracia. Porque o café vai estar pronto, a água vai estar gelada, o banheiro vai estar limpo. Esqueci de falar do banheiro, né? Coisa chata que é limpar banheiro, vamos combinar, né? A partir daí você pode contribuir com a sua empresa de uma maneira mais eficiente. Ou seja, se você chegou aqui no coworking às 8 da manhã, no máximo 8h15, depois do seu cafezinho, você vai estar produzindo. Você vai estar gerando, agregando valor para o seu negócio, para o seu processo. Enquanto numa empresa, você chega na empresa, você conversa com os seus amigos, você fala do futebol, você fala do final de semana, você toma café, você toma água, você vai no banheiro e isso tudo vai acumulando para aquela improdutividade. Brasil, 71º lugar em produtividade. Então você vê que são coisinhas que acabam agregando e destituindo a nossa produtividade. O modelo de coworking ele surgiu entre Estados Unidos e Europa já há algum tempo. No Brasil ele já existe há alguns anos. Eu me considero pioneiro, logicamente, porque eu fui um dos primeiros, um dos 40 primeiros a abrir, né? Hoje aqui em Curitiba são mais de 80 coworkings. Tem se disseminado, tem se difundido, porque realmente é uma prática onde a empresa, ela, como você mesmo disse, ela se isola, ela se exime de ter esse custo operacional. Do café, da água, do banheiro, da mesa, da internet, está tudo na conta do coworking. Claro que o coworking tem que estar preparado para isso, né? Se acabar a luz, você vai ter que ter um sistema aberto para que aquela energia possa ser gerada, um gerador ou qualquer outra forma. Se acabar a água, você vai ter que ter caixa da água. Se acabar a internet, você vai ter que ter redundância de 2 ou de 3 internets
para que você realmente forneça esse suporte para essas pessoas, essas empresas que optam por coworking. Eu tenho visto que muitas empresas estão, inclusive, eliminando postos de trabalho físicos, ou seja, estão entregando as chaves dos seus imóveis para colocar os seus profissionais, fazendo uma mescla entre home office e entre coworking. Ou seja, você trabalha 3 dias no home office e 2 dias num coworking. Ou seja, não precisa você ter fisicamente um espaço para trazer o profissional para dentro. Legal, Jason. Só duas coisas que eu queria comentar com relação a isso também. Sempre pegando aqui o que eu vejo aqui, né, na Europa, aqui existe uma coisa muito legal do coworking, que é o network que você faz. Você conhece pessoas de diferentes áreas, você troca informações, você cresce e se desenvolve muito com isso. E uma coisa que é bem comum aqui também é o chamado shared service, seria serviço compartilhado, né? Você tem um coworking, daí você tem um time lá dentro, e as empresas que estão lá nesse ambiente, nesse coworking, elas podem usar então esse time e compartilhar os recursos, que também é otimização de custo e performance. Sim, com certeza. Isso já chegou no Brasil. Eu conheço alguns locais que já têm, está engatinhando ainda, mas alguns locais já têm praticado isso. Por exemplo, serviços de contabilidade, serviços jurídicos, serviço de design gráfico, desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo. Alguns coworkers já têm esses serviços de base já estruturados, e qualquer coworker que entre nesse coworking para usufruir dos serviços pode também usufruir desse trabalho dessas pessoas que estão lá dentro, gerando esse serviço, agregando valor e tornando a networking mais produtiva. Aí vem o nome, né? Co-work, você compartilhar serviço, compartilhar trabalho. Então, muitos deles, inclusive, não pagam em dinheiro os serviços, pagam em escambo, ou seja, escambam serviços que eu posso prestar com alguém que pode me oferecer um outro serviço. Estamos voltando à moeda da Idade Média, né? Sim. O escambo, a troca de coisas, e não necessariamente a troca de dinheiros. Tipo, eu faço o pão e você me dá aí o queijo, né? Uma coisa assim. Boa. E assim... Jameson, fala aí pra galera de Curitiba, principalmente, onde está localizado a Guestco e o site, enfim, fala aí pro pessoal acessar também. Eu vou colocar daqui a pouquinho já nos comentários ali. O nosso site é guestco.com.br. Nós estamos aqui no bairro do Guabirutuba, próximo à Ponte Estaiada. Preferimos a região fora do centro da cidade, onde estão localizados a maior parte dos nossos coworkings hoje, né? Numa região mais residencial, mais agradável, onde não temos problema com o trânsito, que você mesmo falou que aqui em Curitiba está se tornando um problema grande também. Não temos problema com estacionamento, então esse custo ele acaba sendo retirado. O nosso espaço é uma casa com uma arquitetura bem propícia para a questão energética, para a questão de a gente estar trazendo essa pegada de... Tem gente comentando ali que, pô, o Josivan, cara, é um cara fantástico. Eu conheci o cara lá no Vale do Silício, na última vez que eu estive nos Estados Unidos. E, putz, é um cara que me deixa emocionado de estar aqui com a gente, podendo curtir, compartilhar esse conteúdo. Seja bem-vindo. Fazer uma conversinha com o Josivan também daqui a um tempo, cara. Mas, enfim, a Guestco, ela tem essa pegada mais casa, para que as pessoas se sintam literalmente mais em casa. Tem puffs, tem sofá, ou seja, aquela coisa assim para você sentar, se jogar, colocar o teu computador no colo e dar aquela produzida relaxante, sabe? Não necessariamente de não dar resultado, você vai dar resultado. Só que de uma forma muito mais, com uma qualidade de vida melhor. Essa é a nossa pegada. Vou colocar daqui a pouco nos comentários ali nossa página, para que vocês possam acessar e dar uma olhada depois. Fica tranquilo. Legal. Bom, a gente está falando aqui então de soluções, né, para crise, de como sobreviver e prosperar, mas do lado empresarial. Agora, eu queria mudar o foco da conversa aqui mais para o lado do profissional, do pessoal, da pessoa, né? E uma das palestras, que o James ele é palestrante, né? Uma das palestras que você dá, Jameson, ela se chama Empreendedor não tem nada a ver com abrir uma empresa. E eu sempre falo isso, né? Tipo, eu sempre falo da questão do empreendedor corporativo. E às vezes é até clichê falar, né? O Flávio Augusto, inclusive, ele fala muito isso. Que estabilidade não existe, que é na crise que nós temos as melhores oportunidades. Então, quais seriam, na sua opinião, as principais características desse profissional empreendedor, né? Daquele cara que ele chega na empresa e ele, no bom sentido, ele pensa assim como dono, ele se sente dono da empresa também.
Ele enxerga oportunidades, ele sugere coisas, ele enxerga a coisa de uma maneira macro. Ele não está preocupado só em fazer a função dele dentro da cadeia de operação e dane-se quem é o fornecedor dele dentro da cadeia de operação e quem é o cliente dele. É o cara que pensa como um todo. Enfim, o que você pode falar nesse sentido hoje, dar dica para a galera de como ser, né, esse profissional que empreende também dentro de uma corporação? Jonathan, eu defendo isso desde que eu comecei na minha carreira com 14 anos de idade. Desde a época da barraquinha de cachorro-quente, desde a época que eu comecei a trabalhar para alguém. Eu ainda trabalho para alguém. A gente acha que a gente vai abrir empresa e vai deixar de ter chefe, né? O chefe se torna nosso cliente. E tem um detalhe bem importante. O nosso cliente, quando ele se sente prejudicado, quando ele não vê qualidade, não vê agregação de valor naquilo que a gente entrega, ele não paga. Diferente do empregador, né? O empregador, mesmo ele não vendo a agregação de valor, ele tem um tempo para dispensar, mas ele tem que te pagar nesse tempo. Eu observo o seguinte, você falou do Flávio Augusto, que também é uma grande referência para mim. A gente observa, cara, que muito mais do que você cumprir o seu horário de trabalho das 8 às 18, você tem um resultado a entregar. Você tem que agregar valor dentro daquele lugar aonde você se posicionou estar. Ou seja, você fez um acordo. Você apertou a mão de alguém e falou, quero trabalhar para vocês. Meu propósito converge ao propósito da empresa, isso é importante. O propósito tem que convergir. Os valores da empresa têm que estar muito integrados aos seus valores. Você, quando saiu aqui de São Paulo, no Brasil, para ir para o Reino Unido, tenho certeza que você não só olhou, putz, estou indo para o Reino Unido e ponto final. Não, você olhou a empresa que você ia trabalhar e você fez um acordo com eles. Você é casado, né, Jonathan? Sou. Quanto tempo já? 7 anos. 7 anos. Eu estou fazendo 10 anos de casado com a minha esposa esse ano. Faremos Parabéns. Em agosto. Qual dia? Não vou perguntar o dia. O mês tá bom, 7, dia 7 de agosto, tá. Fica tranquilo. Sabe por que a gente está casado há 10 anos e você está casado há 7 anos? Porque nós somos intraempreendedores dentro do casamento, cara. Caraca, isso é forte, mano. Todos os dias. Todos os dias, cara. A gente tem que olhar para aquela pessoa que está do nosso lado e falar como é que eu vou fazer ela feliz hoje? Como é que eu vou agregar valor para aquela pessoa? Como é que eu vou gerar resultado? Ou se não, agora, nesse momento de crise, vou ficar no sofá, só de cueca samba canção, com os pelos tudo de fora, dando aquela olhada para a televisão. Você acha que isso vai agregar valor, meu amigo? Você acha que ela não está preocupada como você, junto com ela, sendo referência de família? Como é que vocês vão dar o próximo passo? A minha esposa, cara, ela gosta de viajar. Ela gosta de Europa, ela gosta dos Estados Unidos. Ela pergunta para mim, e aí, Jameson, a gente vai deixar de viajar ou a gente só vai postergar um pouquinho? E eu falo para ela, estamos apenas postergando, minha amiga. Porque vamos continuar produzindo. Dentro da empresa tem que ser igualzinho, cara. Quando você acorda naquela segunda-feira chuvosa, sabe aquela segunda-feira chata? Você tem que olhar para aquela segunda como mais uma oportunidade de você manter o teu casamento com a tua empresa. Porque empreender não tem a ver com abrir empresa. Tem a ver com você vestir a camisa. Uma vez que você está no primeiro dia da tua empresa, aprendendo como se faz, você entendeu como se faz, tente melhorar. Você não vai estar melhorando apenas o teu processo daquela empresa. Você vai estar melhorando você mesmo. Você vai estar aprendendo mais. Você vai estar se desenvolvendo para os próximos desafios. Seja dentro daquela empresa, ou seja dentro de uma empresa fora dali. Você, Jonathan, hoje está aí no Reino Unido porque você passou por aquela rede de lojas lá atrás e aprendeu algumas coisas. Quando eu te contratei, junto com os nossos sócios na Smart One, você aprendeu mais algumas coisas. Quando você foi para aquela outra empresa aqui em Curitiba, você aprendeu mais algumas coisas, não sei se tão boas, mas aprendeu. Aprendizado é aprendizado, cara. A gente fala do aprender pelo amor e aprender pela dor. Essas pessoas que estão sendo mais produtivas em casa hoje, elas estão se reinventando. Elas estão olhando para os seus empregos, dizendo, poxa, tenho que ser produtivo para não perder o meu ganha-pão. Ótimo. Continue sendo produtivo depois da crise. Continue sendo uma palavra que eu carrego comigo desde os meus 15 anos de idade. Inconformismo. Seja inconformado. Forte demais. Olhe para os processos, olhe para o ambiente, olhe para as pessoas e seja inconformado. Não aceite o sempre foi assim. Não aceite, putz, quando eu cheguei aqui já era assim e a gente continua fazendo. Você, com o seu próprio esforço, com o sentimento de dono,
com o sentimento de intraempreendedorismo, pode mudar o seu ambiente, o seu entorno, e pode ser exemplo para as outras pessoas. Você fala tanto que eu sou um exemplo para você. Eu não sou um exemplo de falar, eu sou um exemplo de fazer, acredito eu, né? Modéstia à parte, Sim. você viu eu fazendo muitas coisas que você falou, puta, cara, isso eu tenho que seguir, isso eu tenho que fazer desse jeito. Assim como eu vejo em você, Jonathan. Você faz tantas coisas que eu falo, cara, o Jonathan é um cara que eu tenho que seguir. Você, então, é o meu intraempreendedor, assim como eu posso ser o seu. Sim. Dentro das empresas é a mesma coisa. Você pode ser o exemplo para o cara do teu lado. Um cara que não está nem aí com o horário, que não cumpre seus prazos, ele olha para você fazendo as coisas melhores, as coisas mais ágeis. Ele vai olhar para você como um exemplo. Ele vai te ter como um exemplo. Ou ele vai se encher o saco e vai embora de uma vez, né? Porque vamos combinar. Que a pessoa ela pode estar propícia a mudar, ou ela é chata mesmo, é porre e tem que vazar da nossa vida. De duas, uma. Aí, eu lembro de uma frase que você me falou, você contando essa questão do intraempreendedor, do empreendedor corporativo. Eu não esqueço isso, eu não sei se você lembra, mas um dia você chegou para mim e falou assim, cara, quando você for num cliente, eu tava todo bonitinho, naquela época a gente usava gravata ainda, crachazinho, cabelo, eu tinha cabelo, né, e tal. Enfim, você chegou e falou assim pra mim, Jonathan, quando você for num cliente, você não tá representando a Smart One. Você está representando primeiro você, depois a empresa. Isso ficou muito forte em mim e eu tenho isso comigo até hoje. Sempre quando eu vou num cliente e tal, eu sei, cara, eu tô aqui primeiro me representando, depois é a empresa que eu tô vestindo crachá. E isso vai totalmente de encontro com o que você está falando, cara. Impressionante. E, Jonathan, eu não falei isso só para você não, cara. Eu falei isso para a maior parte das pessoas que puderam trabalhar do meu lado, seja como funcionário das minhas empresas, ou como parceiro de negócio, ou como for, cara. Eu sempre falei, o primeiro nome a ser lembrado é o nome teu, você como pessoa, e depois a empresa que você trabalha. Eu já fui o Jameson do Walmart, eu já fui o Jameson da Neodente, eu já fui o Jameson da BRF, de vários lugares. O Jameson da Smart One, o Jameson da Velg, mas sempre o Jameson de algum lugar. As pessoas reconhecem primeiro você, que esteve lá, que marcou a sua presença, que escreveu o seu nome na pedra, e depois a empresa que você atuava. E tantas pessoas, Jonathan, lá da época, antes de Smart One, inclusive, até hoje me procuram e falam, cara, eu lembro de você. Putz, eu não lembro o nome da empresa, mas eu lembro de você. Lembro do teu nome. Porque é isso que vai fazer a diferença, cara. Você agregar valor na vida das pessoas, na vida do negócio, vai fazer a diferença para você ser lembrado e mais do que conhecido, reconhecido. Sempre falo isso de branding, né? Da questão das marcas. Quando a gente fala de Apple, a Apple não é conhecida no mundo todo, ela é reconhecida como uma marca coerente, uma marca que agrega valor, uma marca de qualidade e que eu me disponho a pagar o preço da qualidade. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que você pode cobrar o que você cobra pelo que você faz? Eu nem sei direito o que você faz. Então temos um problema. Você precisa saber melhor o que eu faço. Para quando você entender o que eu faço, você vai pagar de olho fechado e vai dizer, pague porque agrega valor no que esse cara faz. Sabe o que é o mais legal disso? Até a tia Nê, a minha tia lá de Recife, um beijo, tia Nê, que tá aqui acompanhando a gente, ela falou assim, eu não sou da área de TI, mas como é bom ouvir tudo isso, sem se importar a área, lição para a vida. E engraçado, a gente está tratando aqui um foco profissional, mas, cara, são lições que a gente tem que aplicar no casamento, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, em tudo, cara, é impressionante. Então, a gente está quase dando tempo já, mas tem espaço aqui para mais uma pergunta. Mande bala. E só lendo aqui os comentários, o Josivan falou, cara, lembre com muita força do tamanho de sua coragem, Jameson. Fomos ao vale, enfrentando as dificuldades, mesmo arranhando o inglês. Com muita coragem, no nosso retorno você ficou para me desafiar. Ele tá pegando muito leve com essa história de arranhando o inglês, cara. A gente foi de presepada mesmo, bicho. A gente foi de presepada, cara. Inglês muito ruim, mas se viramos, cara. A gente deu o nosso jeito. E corajoso, bicho, é pouco porque a gente fez lá, bicho. Deixa eu fazer um convite para vocês. Vocês dois precisam fazer essa live e contar essa experiência no Vale do Silício pra gente, pessoal. Por Olha favor. Aí, Josivan, tá marcado, cara. Nas próximas semanas, eu e o Josivan vamos falar um pouquinho da nossa experiência sem inglês no Vale do Silício. Tá combinado, Josivan? Dá um ok pra nós aí. Gente, tem uma última pergunta, cara. A gente tá com tempo curto, mas vamos lá. Uma outra frase célebre que você me falou e que serviu muito para mim, eu uso isso até hoje, eu falo isso aonde eu vou, em todos os projetos, em todos os países que eu já conheci. Só ano passado eu tive em 11 países fazendo implementação de SAP. E eu falo isso, cara, pessoas, processos e tecnologia. Você lembra dessa lição? E a pergunta é, como que a gente pode ser, né,
mais eficiente, levando esse lema, né? Pessoas, processos e tecnologia, mais voltado agora aí para a área de TI, para a galera que está na área de TI, quer crescer, enfim. O que você pode falar sobre isso? O que eu posso dizer, cara? Esse é o meu tripé de base, né, cara? É o tripé da minha empresa, a minha maior empresa, que é a Velg hoje. A Velg Soluções, ela atua diretamente com pessoas, treinamento e desenvolvimento, processos, mapeamento e reestruturação, e tecnologia, projetos. Então, esse é o tripé de base de qualquer empresa nos dias atuais. As empresas não sobrevivem mais sem pessoas, processos e tecnologia. O resto é tudo agregado, é tudo satélite. Quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando em contratar as pessoas certas, em ter do seu lado, ter dentro da sua empresa ou como parceiro de negócio, pessoas com caráter, com comportamento adequado e com competência técnica. Caráter não se treina. Não tem como treinar caráter, cara. Não existe a pessoa é meio mau caráter. Ou ela é mau caráter ou ela tem bom caráter. Ponto final. E ela vai ser lembrado disso pro resto da vida, porque faz parte da essência dela. Comportamento. O comportamento, dependendo da idade, dependendo do quanto a pessoa quer aprender, a gente pode modelar, a gente pode adequar. Eu lembro muito bem de você, Johnny, o teu comportamento. A gente teve que dar vários feedbacks para você. E você sempre aberto a entender o feedback e a se reinventar, falando da parte comportamental. O terceiro C tem a ver com competência técnica. Tem a ver com aquilo que é aprendível numa sala de aula. Você não sabia nada de SAP quando você veio trabalhar com a gente. Nós te ensinamos. Você hoje é um cara referência em SAP porque você se abriu a parte de competência técnica. Então você como pessoa agrega muito aos processos e à tecnologia. Mas como pessoa, você tem que ter um bom comportamento, uma boa competência técnica que pode ser desenvolvida com o passar do tempo e um bom caráter. Ou é zero ou é um. Falando de processos. Processo é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, cara. Quando você acorda, tem um processo para você acordar, que a gente segue uma rotina, né? A gente dá uma olhada no celular, a gente levanta, a gente vai no banheiro, faz um xixi, escova os dentes, ou vai direto pro banho, faz a barba. Existe uma rotina. Isso tem a ver com um processo. Para fritar ovo. Talvez eu frite ovo diferente de você. Quando eu coloco isso nas minhas aulas. Como é que você frita ovo? Tem gente que fala que frita ovo no micro-ondas. Porra, ok. O ovo fica aerado. Fica uma bosta, né, cara? Eu não gosto. Odeio também. Mas tem gente que gosta, cara. Você já fez, eu já fiz também pra gente saber como é que fica no micro-ondas. Faz parte do processo daquela pessoa. Aquele nível de qualidade que aquela pessoa escolheu no micro-ondas fica adequado. Ponto final. Agora, pra gente, pra mim, uma boa frigideira com uma banha de porco, um salzinho por cima, esse é o ovo ideal. Mas tem um processo para chegar nesse ovo. Isso vale para nossa rotina. O Lucas aí perguntando como posso aprender SAP. Depois o Johnny dá umas dicas para você, cara. Bom, quando a gente fala em rotina, para nesse momento, nós confrontarmos essa crise, nós temos que ter uma rotina financeira. É um processo. É um processo de gastar menos, de maximizar a receita, de pensar em coisas não óbvias. Esse é o momento da gente pensar, putz, cara, o que eu posso fazer fora da caixinha? Aonde eu posso chegar com o meu produto ou o meu serviço que as pessoas não estão chegando ainda? A minha filha, ela aprendeu a fazer brigadeiro com 6 anos de idade. E quando eu falei para ela que eu não ia comprar uma boneca para ela que custava R$200, ela falou, então eu vou fazer brigadeiro, vou vender e vou comprar essa boneca. Ela começou a fazer, começou a negociar os brigadeiros dela no condomínio. É sério, cara? Eu me orgulho de falar disso. Não estamos fazendo escravidão, cara. Eu estou ensinando o valor do dinheiro para ela. Quando ela viu o quanto esforço ela tem para fazer o brigadeiro, para convencer as pessoas a comprarem, para receber o dinheiro, ela falou, peraí, eu não vou comprar mais aquela boneca, pai. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero fazer com esse dinheiro e não só comprar aquela boneca. Então, ou seja, ela aprendeu o valor das coisas e não o preço das coisas. Isso a gente está falando de processo. Os processos, eles têm que ser consistentes. Eles têm que estar alinhados e têm que ser medidos. Medir como? Com a tecnologia. Aí vem o último tripé. Tecnologia hoje, ela está ao nosso redor. Nós estamos aqui conversando, cara, você aí no Reino Unido, já são quase 8 horas da noite. Aqui em Curitiba são quase 4 horas da tarde. E nós estamos conversando através de uma tecnologia gratuita e que a gente está usufruindo dela. Quantas outras tecnologias gratuitas estão disponíveis na mão das pessoas? Aprender inglês. O rapaz perguntou como é que eu aprendo SAP. Meu amigo, YouTube. Vá no YouTube e coloque SAP Business One.
do básico ao intermediário. Você vai encontrar muito vídeo falando de como trabalhar na ferramenta. E só por aí você vai começar a ter conteúdo, a ter informação. Tecnologia à nossa disposição não é necessariamente ter a tecnologia de ponta, é ter o melhor iPhone, é ter o melhor Apple. Não. Tecnologia, meus amigos, pode ser um bom caderno. Essa era a tecnologia utilizada até os anos 80 para fazer contabilidade. Não tinha sistema, tinha o caderno. Essa é a tecnologia. Na idade da pedra, a pedra lascada era a tecnologia. A Toyota, ela é referência em produtividade até os dias atuais. Mas até 2008 ela não tinha sistema ERP. Não tinha nenhum sistema, ela tinha processo e pessoas e tecnologia de papel. Então, pessoa, processo e tecnologia são a base fundamental. Pessoas treinadas, processos robustos e aderentes e tecnologia não de ponta. Tecnologia aplicada ao seu negócio, aquilo que você pode pagar e que vai usufruir um benefício direto para você. Esse é o tripé que o Jameson usa para gerenciar a vida dele, né, as empresas, enfim, os negócios. Esse é o tripé que eu uso para gerenciar os meus projetos aqui. E eu acho isso muito importante. A gente está encerrando já, pessoal, e infelizmente o tempo voou. Jameson, a gente já vou te fazer o convite para uma próxima live. A gente tem que fazer mais algumas aí. Com certeza, cara. Conte comigo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Queria te agradecer pelo seu tempo também. Foi muito bom ter você aqui. Foi uma live sensacional, um conteúdo riquíssimo. E, cara, que Deus abençoe muito a sua vida, né? Que você continue levando conhecimento, gerando valor na vida das pessoas aí por onde você passa, tá bom? Foi um prazer. Todo mundo aí, foi um prazer, pessoal. E a gente se vê aí numa próxima live. James, você pode dar suas considerações aí, por gentileza. Johnny, é um enorme prazer para mim, cara, ver você ganhando o mundo, um cara competente, um cara forte, um cara corajoso e que está agregando muito na vida das pessoas ao seu redor. Muito legal ver você com a tua família e agora com o teu filho, que é uma nova fase, uma fase muito boa, que vai também agregar muito na tua vida, cara. E poder estar compartilhando com você, cara, esse momento onde o mundo precisa de gente como a gente, cara. Modéstia à parte. Gente como a gente. Que enfia a cara, que vai e faz, mas que tem um plano. Planejamento é uma das bases, cara. Você olhar para as coisas e traçar o plano. Traçar contingência. O que pode dar errado? Ninguém contava com o coronavírus. Tudo bem, agora ele está aqui. Como é que a gente vai fazer para passar por ele? Quais são os próximos passos? Você vai ter que se reinventar, eu vou ter que se reinventar, e todos que estão assistindo, escutando ou vão assistir isso aqui daqui para frente,